Graças a Deus, que a graça e a paz vos sejam multiplicadas. Amém, meus irmãos? Uma boa noite a todos, que Deus venha continuar abençoando a vida dos amados irmãos. Feliz de poder estar aqui, de poder compartilhar com os irmãos, aprender com os irmãos, mais um pouco da palavra do Senhor. Como já foi falado aqui, pela graça do Eterno, eu sou pastor e auxilio ao pastor dirigente, o pastor Ronald. Inclusive, estou debaixo dessa cobertura espiritual, a qual eu trago um abraço. Pastor, tá, pastor? E ali eu pude compartilhar com ele a minha vinda aqui, a alegria, né, de poder rever o pastor Wagner. Eu falei com a minha esposa, falei: Lu, você não lembra do pastor Wagner? Nós fomos um coffee break no Campestre, muitos anos, nós estávamos dirigindo ali um ponto de pregação nos prédios naquela época e tal. Eu estou tentando lembrar, porque tem tantos anos, né? E eu pude, dentro de uma conversa, um diálogo com o meu irmão, né, que eu acabei conhecendo, uma baita de um profissional, Antônio Marcos, está aqui, e ele me mostrou a foto. Eu falei: eu conheço esse pastor. Graças a Deus ali, poxa, saber que ele ia estar conosco ali, trabalhando, fazendo parte dessa equipe. Glória a Deus por isso. Então, eu fiquei muito feliz, muito alegre. E ali, conversando com a minha esposa agora antes de vir, inclusive ela não pôde estar, mas trago um abraço, porque precisou estar com a minha filha lá, dando, né, o auxílio, a assistência ela lá. E dentro de uma correria de hoje, né, acabou que ficou em cima, aquela coisa de mulher de: eu vou me arrumar, vai acontecer e vai demorar, vou te atrasar, vai me atrasar, vamos chegar lá. Eu falei: não, então tá bom. Então você fica intercedendo e orando, na próxima oportunidade você possa conhecer, né, mais um povo de Deus, mais uma família da fé, que juntos vamos adorar o Senhor naquele grande dia, estarmos juntos nesse lindo coral. Então eu pude compartilhar com ela, ela vai puxar na mente lá. Falei: Lu, depois você vê isso. Aquele dia nós fomos lá na manhã, passamos ali um dia maravilhoso. Então eu tenho essas boas recordações para a glória de Deus, né? E bom rever pastor Wagner em nome de Jesus. Bom saber da recuperação do Antônio Marcos, um milagre, glória a Deus por isso. Creio, né, nessa recuperação, em breve estar conosco lá, né, nesses pernoites da vida, né, que é uma correria, né, mas a gente sabe que devemos batalhar, né, pelo pão de cada dia. Eu quero externar mais uma vez a minha alegria, tá, meus irmãos, a confiança, pastor Wagner, de poder estar aqui, compartilhar. Esse é um momento que também requer essa confiança, porque isso é um lugar, né, um lugar de adoração, um lugar de sacrifício e louvor ao nosso Deus, frutos de lábios que confessam o nome do Senhor, né? Poder trazer uma mensagem é algo muito sério, é algo muito importante, né? Então eu sou grato a Deus pela vida do pastor Wagner, por essa oportunidade. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu estou aqui debaixo dessa cobertura espiritual, né? Como eu falei, os irmãos estão orando, intercedendo pela minha vida. Eu trago esse abraço, poder estar aqui mais vezes com alguns irmãos, né? Vai ser uma alegria. Nós já vamos estar em oração também por essa família da fé, porque eu aprendi que toda vez que a gente conhece uma família da fé, a gente deve cada dia incluir nas nossas orações. Nós já oramos, né, em modo geral pela igreja que se encontra em Itaguaí, né, num todo, né, uma igreja sem rótulo, uma igreja sem nome, né, sem denominação, mas uma igreja que serve ao Senhor Jesus Cristo, né? Então, ainda mais de forma específica, né, pastor Wagner, sua família em si, que o Senhor possa continuar abençoando, fortalecendo a fé dos irmãos. Muito me alegrei de ver aqui, né, os irmãos aqui, acredito que são jovens de 50 anos de idade, né, para a glória de Deus, adorando o Senhor aqui, como foi falado, as meninas, né, de 40 anos, de 45 anos, né, tá nessa faixa etária aí, né, eu acertei, né, glória a Deus, né, glória a Deus. Mas isso eu me alegro, sabe por quê, irmãos? Porque isso é um combustível para a minha vida, em saber que existe uma geração, né, que ela continua adorando ao nome do Senhor Jesus Cristo, continua exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Existe um fervor, uma alegria, uma chama dentro dessa alma, desse coração, como aqui foi louvado, né, pastor Wagner, aqui louvando ao Senhor, nesse momento que trouxe para mim a lembrança. Eu ainda era uma criança, minha mãe na época alcoólatra, e eu ouvia esse hino: vem, 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 receba a paz
paz. E aquele momento aqui, ouvindo aquilo no rádio, isso trazia consolo ao meu coração, porque eu ficava a madrugada toda de pé, meu irmão bem pequenininho, e eu preocupado com a minha mãe, nessas noitadas da vida aí de Itaguaí, né? Algumas serestas aí, como costumavam dizer, né? E ali minha mãe chegava e eu ficava muito triste. E, de alguma forma, esse hino tocava e apaziguava o meu coração. Eu não entendia, mas trazia a melodia ao meu coração, esse hino, né? A letra desse hino trazia consolo ao meu coração. Hoje eu entendo, o Espírito do Senhor, ele trabalha de forma simples, de forma tão grandiosa, maravilhosa na vida de um ser humano, que ele traz paz ao nosso coração em meio aos conflitos, em meio às guerras, em meio às adversidades. O Espírito do Senhor, ele gera essa paz, gera esse equilíbrio. E hoje, graças a Deus, a minha mãe é uma serva do Senhor, né? Graças a Deus, ela sempre, né, uma intercessora, e hoje como servo do Senhor, né, eu também que pude estar passeando, infelizmente, por esse mundão, pela graça do Eterno, eu fui resgatado em nome de Jesus, amém, irmãos? Então, eu quero aqui externar minha alegria de coração de estar sendo ministrado, né, esses hinos, né, os louvores, a oportunidade de poder estar aqui, ser tocado pelo Espírito do Senhor, ser tocado por essa presença. Não é jargão, irmão, isso é real. Quando nós viemos ofertar, entregar ao Senhor nosso coração, a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, o Senhor, ele derrama esse bálsamo, o Senhor derrama esse óleo da alegria, o Senhor renova as nossas forças, o Senhor vem nos faz entender que há esperança, a um novo dia. O Senhor, ele renova as suas misericórdias a cada manhã. O Senhor nos dá esse ânimo, essa força, essa presença, irmãos, é algo maravilhoso. Eu quero externar minha alegria aqui de ver os irmãos com essa alegria, pastor, com essa alegria. Estou muito feliz e alegre e pude ali e falei assim, obrigado por esse abraço, obrigado por esse toque, obrigado por estar sentindo, obrigado, Senhor. Eu saio daqui hoje cheio dessa alegria, irmãos, cheio dessa alegria, amém? Graças a Deus. Sem mais, né, delongas, eu quero aqui compartilhar, né, com os amados irmãos, uma breve palavra. Qual é o horário, pastor, para eu poder estar aqui dentro? Eu tenho aqui o quê? Antes das 9, pastor Tiago, para o senhor? O pastor, uma benção, amém? Primeira carta de Pedro, né? Pedro, apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo, servo do Senhor. Primeira epístola, primeira carta de Pedro, capítulo de número 5, o verso de número 7. Glória a Deus. Possa ser que a minha versão seja um pouco diferente dos irmãos, mas os irmãos vão entender, os irmãos possam estar acompanhando na vossa Bíblia, em nome de Jesus. 1 Pedro, capítulo 5, verso de número 7. Glória a Deus. Todos acharam, amém, irmãos? Graças a Deus. Que vai dizer assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele quem? Jesus, Deus, tem cuidado de vós, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele, Deus, nosso Deus, ele tem cuidado de nós. Ansiedade, irmãos, aqui nesse texto eu quero externar aos irmãos que ela pode gerar uma impaciência, né? E a impaciência, ela pode gerar a precipitação, né? Dentro de um contexto dessa carta, uma carta escrita por Pedro, como os irmãos bem aqui estão vendo, né? Mediante a perseguição da igreja,
mediante a tantos conflitos, né? Eles estão batalhando pela sua fé, na santificação, batalhando contra o pecado, contra as hostes espirituais da maldade. E Pedro dá algumas recomendações aos presbíteros, aos jovens, aos anciãos, sobre a humildade, sobre humilhar debaixo das potentes mãos do Senhor. E agora ele vai aqui declarar no versículo 7, lança sobre ele, deixa na mão dele, entrega para ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele cuida de vós, ele cuida de nós, ele cuida dos seus, ele cuida daquele que ele chama, a igreja, os irmãos, servos do Senhor. Certa vez, Paulo, na sua segunda carta, eu quero contextualizar, no capítulo de número 1, verso 3 em diante, Paulo ele vai externar o consolo mediante a um conflito. Ele vai dizer, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, o Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Ele vai dizer que naquele momento que ele passa por uma tribulação tal na Ásia, ele não descreve tamanha essa tribulação, mas ele vai dizer que até da vida ele desesperou. Mas ele vai dizer, mas não que confiássemos em nós, mas em Deus, que nos livrou, nos livra e nos livrará ainda. Então ele vai externar que o consolo mediante a um conflito, ele vem de forma real, ele é impactante a um coração ansioso, a um coração impaciente, a uma alma mediante a um poço de emoções, de circunstâncias que nos cercam com pensamentos, múltiplos pensamentos, pensamos e nos preocupamos com antecedência mediante uma coisa que ainda nem sabemos o que vai acontecer, como vai acontecer. Por quê? Porque a ansiedade, ela gera uma perturbação na mente mediante ao que vai acontecer, que nós nem temos o controle disso. Então ali nós vamos entender que Paulo ele vai dizer consolo. Essa palavra consolo, ele está dizendo paracleto, ele está dizendo o Espírito Santo, ele está dizendo o consolo do Espírito Santo, ele vem, o consolo do Espírito Santo, trazer paz ao nosso coração mediante a essas tribulações, mediante a esses conflitos. E no Salmo 94, verso 19, vai dizer assim, multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, as tuas consolações reanimaram a minha alma. Oh, glória a Deus, aleluia. É entender que quando Jesus ele está ressurreto, os discípulos com medo fecham a porta da casa com tanto medo dentro de si. O Senhor atravessa naquele momento e vai dizer, paz seja convosco, shalom. O Senhor derrama essa paz e traz equilíbrio dentro desta casa, abaixa os ânimos, ele faz com que o consolo através dessa paz que excede todo o entendimento, todo esse cuidado dessas coisas que vêm na nossa mente para querer nos tirar o equilíbrio. E dentro desse momento eu queria trazer um título a essa mensagem que vai dizer: ansiedade gera impaciência. E se a gente não tiver paciência, Tiago vai dizer que temos grande alegria por passarmos por muitas tentações ou muitas provações, porque a prova da vossa fé opera a paciência. Tiago capítulo 1, ele vai dizer que a prova da vossa fé opera a paciência, ou seja, mediante um mecanismo ou algo que o Senhor vai utilizar para querer amadurecer ainda mais a nossa fé através de circunstância. Observe um Salmos bem interessante que vai dizer: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente
na hora da angústia. Se a gente pegar e vai falar, na hora da angústia, ele é o quê? O socorro bem presente. Ele é refúgio, ele é fortaleza. Então é nesses momentos que muitas vezes nós não queremos passar, queremos evitar, não temos controle. Compartilhando até hoje mesmo de manhã com o pastor Wagner, quando nós nos deparamos sem uma saída, quando não temos o controle na nossa mão de alguma situação, aí é que as nossas defesas são estilhaçadas, são quebradas. Aí é que o Senhor, como foi louvado aqui, sonda-me, Senhor. O Senhor vai fazer você entender que é assim que Ele quer que você se apresente diante dEle, com o coração voltado totalmente dependente, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. É interessante porque Deus, como Ele vai abençoar alguém na impaciência, irmãos. Uma pessoa que se precipita em algo na vida e não espera o agir de Deus. Deus, Ele vai utilizar de circunstância para moldar as nossas lutas, ou seja, nas provações. Ele molda a nossa fé, Ele molda a nossa paciência, Ele faz com que a gente perceba que Ele tem o controle nas mãos e que nós estamos totalmente dependentes dEle. Eu estou com um cunhado que está no momento de adversidade de alguém que não consegue estar parado, pastor. E eu entendo, porque alguém ativo e ele se acidentou por conta de desobediência. Imagine se por conta da desobediência nós já entendemos que devemos ter a paciência. Devemos exercitar essa paciência. Por quê? Por conta da desobediência. Por conta da desobediência, precisamos nos posicionar e falar assim, Deus, eu errei, eu falhei, então eu sei que se esse processo, por conta da desobediência, então eu vou esperar no Senhor. É como naqueles dias que quando o Senhor diz para Moisés, separa 12 espias, e naquele momento que ele separa, esses 12 espias são enviados até a terra. Quando chega à terra, todos estão vendo a mesma coisa, todos vão provar da mesma coisa, todos vão ver sendo trazido por 2 cachos de uvas. Então naquele momento ali, quando chega-se na congregação, 2 dentre 10, somente 2 conseguem enxergar que o Senhor vai trazer a vitória, que o Senhor vai operar, mas 10 são murmuradores, pessimistas e desobedientes. Eles tentam a ir ao nosso Deus mediante aquele momento que o Senhor já declarara que aquela terra já possuiria quando eles colocassem os seus pés. Já era uma promessa, então era só tomar posse. Mas mediante a um momento de desespero, de falta de paciência. Por quê? Porque havia ali cidades fortificadas, gigantes, mas o nosso Deus já tinha provado que Ele é grande quando retirou eles do êxodo, a grande saída, mediante ao deserto. Ele era com eles, Ele estava com eles, mediante ao momento de adversidade, o Senhor estava sempre presente. E essa presença é garantida de que nós devemos descansar e confiar no Senhor. Então, nesse momento, eu falei isso com meu cunhado, mas ele tem essa dificuldade. Imagine agora, mesmo você não sendo desobediente, você continua sendo obediente, passa por um momento de adversidade. Imagina, ainda mais assim. Aí é que você deve ter a âncora da fé e lançada ao véu e se agarrar e falar, Senhor, eu creio que o Senhor está no controle de tudo. Porque a ansiedade gera impaciência, irmãos. E aqui nesse momento, ansiedade vai dizer estado de perturbação psicológica causada pela percepção de um perigo ou pela iminência de um acontecimento desagradável ou que se receia. Algo, como eu falei, que ainda vai acontecer. É preciso esperar em Deus. É preciso esperar ou é preciso aprender a esperar
em Deus. A Bíblia vai dizer em Provérbios 12, 25 que a ansiedade no coração do homem, ela causa o abatimento, mas uma boa palavra o alegra, irmãos. O que é isso? É essa palavra de consolo, é quando você medita nas Escrituras, ela é tão viva que ela entra dentro de você, como nós vamos observar em Lucas capítulo 12, versículo 22, que o Senhor está vendo que os discípulos eles estão ansiosos. O Senhor vai dizer: não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis, mas é a vida que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? É tão simples e precisamos entender que é só esperar por algo que o Senhor já está providenciando. Mas nós precisamos a cada dia exercitar a fé. Eu costumo dizer que a fé, pastor, é como você está indo ao shopping. Creio que todos aqui já foram ao shopping. E quando você vai adentrar aquela porta e você não aperta uma campainha, você não vai mover com uma alavanca, mas simplesmente os teus passos se aproximando. Quando você vai chegando, a porta se abre. Se você for para trás, a porta se fecha. Quando você vai adiante, a porta se abre. A fé é dessa forma. Cada vez que você anda com fé, as portas, ou seja, aquilo que parece que é impossível, começa o Senhor a dar forma, a trazer existência, a fazer você entender que esse é o caminho. Pela fé, esperar, confiar, acreditar. E é dessa forma que o Senhor opera na minha vida e na sua vida, meu irmão. E vai continuar dizendo que a ansiedade gera incerteza da vitória. Afasta do coração a ansiedade e acaba com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiro. Eclesiastes capítulo 11, versículo 10. Ele vai dizer que a ansiedade gera incerteza da vitória, pois a juventude e o vigor são passageiros. Ou seja, a gente precisa aproveitar a oportunidade de entender que essa circunstância o Senhor está moldando a minha fé e a sua fé. E a cada momento e circunstância que o Senhor molda a nossa fé, a gente não pode nem deve ficar desesperado. Desesperado é perder a esperança. Desesperar-se é perder a esperança. E a Bíblia vai dizer, irmãos, em Romanos capítulo 12, verso 12: alegrai-vos na esperança, sede paciente nas tribulações, perseverai na oração. Perseverai na oração, irmãos. Alegre-se na esperança. Imagina, irmãos, alguém que está num cárcere. Essa pessoa chamada Paulo está no cárcere e ele vai escrever a carta aos irmãos que estão em Filipos e ele vai identificar essa carta, ou essa carta vai ser bem conhecida por uma palavra tão simples: regozijai-vos, alegrai-vos. Alegria. Como que alguém pode estar alegre estando preso? Como que alguém pode estar alegre estando privado da sua liberdade? Mas Paulo está entendendo, ele possa estar privado da liberdade das grades, mas a sua boca está livre para continuar testemunhando do evangelho da salvação. E ele escrevendo esta carta, o irmão Epafrodito vai lá buscar e ver esse cenário e vai levar essa carta de mais do que um incentivo, mas de um renovo de fé e esperança para os irmãos que estão em Filipos. E ele vai dizer: a paz que melhor dizendo, desculpa, não sejais ou não ficais ou não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas orações e súplicas sejam conhecidas diante de Deus, porque perto está o Senhor, e a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente. Tudo que é puro, tudo que é de boa fama, tudo que é amável, se tem algum louvor, nisso pensai.
É por isso que quando nós trazemos uma expectativa, uma fé de uma esperança, mesmo que eu não esteja vendo, mas eu tenho a certeza, Senhor, o Senhor está no controle, o Senhor vai operar. Eu não estou vendo, mas eu tenho certeza que o Senhor está operando. Então eu trago uma alegria dentro do meu coração, falo, Senhor, obrigado, o Senhor me abraça, o Senhor me traz essa alegria, o Senhor me traz esse renovo, o Senhor, a tua presença. O pastor falou aqui, irmãos, pode nos tirar tudo, menos a presença. É quando Moisés ele está se deparando numa circunstância, o Senhor falou assim, Moisés, pode ir, que o meu anjo vai adiante de vós. Ele falou, não, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não irei. Aleluia. Essa presença, irmãos, satisfaz, ela nos traz, irmãos, essa segurança, essa alegria, esse equilíbrio, esse posicionamento, meus irmãos. E ele vai continuar dizendo, a ansiedade é parceira fiel da impaciência. A ansiedade é parceira fiel da impaciência, irmãos. O texto que nós falamos aqui, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque eles estão preocupados, a igreja está preocupada. Foi falado aqui, estamos em momentos, dias trabalhosos, dias difíceis. Dias são esses que nós estamos batalhando ainda mais pela nossa fé. O mundo como está, da forma que está, vivendo como está, irmãos. Nós precisamos continuar ainda com esse fervor e alegria na vinda do Senhor, como foi falado aqui, como foi louvado aqui, irmãos. E mediante a perseguição daquele contexto de então, Pedro está dizendo, olha, lança sobre ele a vossa ansiedade. E não é diferente, porque hoje, nesses dias, muitas coisas geram isso na nossa vida, no cotidiano. Então lança para Jesus a vossa ansiedade. Lança, entrega na mão dele. Descansa. Tenha essa paciência de esperar no Senhor. E ele continua dizendo, desejo intenso de riqueza gera esfriamento espiritual. Ansiedade é parceira fiel do desejo intenso. Em 1 Timóteo 6,10 vai dizer, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. O amor ao dinheiro, o amor às coisas do mundo. Nós vamos observar, eu gosto muito de ver Paulo ele relatar de uma pessoa chamada... Jesus me traz a lembrança dessa pessoa, eu vou lembrar. Esse homem, ele ama o presente século. E ele, antes disso, ele está sendo feito menção. Ele está sendo feito menção na carta de Colossenses. Ele está na igreja juntamente com Filemão, mas ele ama o presente século. Paulo já está no final da sua vida e ele vai escrever a carta para Timóteo e vai dizer, olha, Jesus, eu esqueci o nome desse homem, Jesus. Me traz a lembrança. E ele vai recomendar, fala, olha, fulano de tal, amando o presente século, naufragou na fé. Ele naufraga na fé. Meu pai. Eu vou lembrar desse homem. Glória a Deus. Rapaz, esse homem fugiu. Demas, obrigado. Oh, glória a Deus. Eita, os crentes de Beré, glória a Deus. Demas, amando o presente século, naufragou na fé, amando as riquezas do mundo. João, quando ele escreve a sua carta, a primeira carta, ele vai dizer, filhinhos, não ameis o mundo, e nem no que o mundo há. E essas coisas, irmãos, geram uma perturbação, um anseio. Isso gera uma impaciência e um desejo intenso por algo que só vai gerar dor e vai fazer o ser humano naufragar na fé.
Então aqui ele vai dizer algo muito importante. Lucas 21, 34, e olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Ou seja, o anseio, ele te distrai de uma forma tal que você não consegue mais, a sua mente está focada naquele grande dia. Foi louvado aqui, irmãos. Os irmãos aqui entoaram esse cântico de adoração ao nosso Deus de forma genuína e maravilhosa, irmãos. Nós devemos estar cada dia esperançoso, nosso coração ardendo. Maranata, Senhor. Maranata, o Senhor virá buscar a sua igreja, Senhor. Eu quero estar, Pai, na tua presença, Senhor, nesse dia. Mas se nós estivermos com o nosso coração nas coisas desse mundo, nós estamos fadados ao fracasso espiritual. Observa uma coisa interessante, quando o Senhor envia o socorro através de uma oração intercessória de um homem que é considerado amigo de Deus. Abraão, ele intercede pelo seu sobrinho Ló. E naquele momento o Senhor envia o socorro, ele envia o livramento. O anjo pega na mão de Ló, da sua família, e vem trazendo. Os irmãos conhecem a história. De repente, a mulher de Ló, ela olha para trás. Só que a Bíblia não vai dizer, irmãos, que o anjo largou a mão dela, irmãos. Quando você observa que aquela mulher, ela olha para trás, ela está segurando na mão do anjo. E ela vira o quê? Uma estátua de sal, segurando na mão do anjo. É capaz de alguém estar nesse âmbito, mas estar com o teu pensamento no mundo. É estar nesse momento de livramento, de graça, de presença, do sobrenatural, da maravilha do Senhor, do agir de Deus, de algo tão notório, e ainda assim ficar para trás. Porque o anseio no coração dela era olhar para trás e ainda ver o que está acontecendo, ou que de repente ela perderia o que estava perdendo, o que estava acontecendo, o que está acontecendo lá, mediante o que Deus está te conduzindo aqui, já não mais faz parte de você, porque uma vez que você foi transportado das trevas para a sua maravilhosa luz, para o reino do Filho do seu amor, o Senhor te chamou como uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo escolhido de Deus, para anunciar as virtudes de Deus, da sua salvação, e ainda assim possa alguém estar e ficar. E isso é perigoso, porque o sal, quando ele não presta, o que vai acontecer, irmãos? Ele se torna insípido e é pisado pelos homens. Já não tem mais sabor, já não tem mais valor. O anseio, ele gera tudo isso no coração de uma pessoa. Eu sei que muitas vezes não podemos controlar isso. Eu falo isso por experiência própria, irmão. Em momentos, há 3 meses atrás, eu estava de uma forma que nem eu entendia, o coração acelerando, pensamentos múltiplos dentro de mim, tantos cuidados. E eu estava para viajar para Minas, eu estava já de férias. Nesse ano, irmãos, no mês de março, e naquele momento da sexta-feira, eu fui para um culto de oração. Naquele momento, irmãos, eu ajoelhei ali e comecei a orar, e de repente o irmão veio e me abraçou. Quando ele me abraçou, irmãos, eu já não falava mais. Eu só chorava, as lágrimas e de soluçanei. Eu entendia por que eu estava chorando tanto daquele jeito. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu não controlava isso, mas quando acabou-se todo aquele momento, eu já estava leve, eu não sentia mais esse tipo de sentimento, de emoção, de circunstância. E eu tinha entendido, o Senhor estava derramando sobre a minha vida o bálsamo, irmãos. O azeite, o abraço, o consolo do Espírito Santo, irmãos. E isso é maravilhoso. Eu quero concluir aqui no Salmo de número
91, que vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ele descansará, ele tem paz. Habitar, o pastor falou aqui, habitação, habitar no esconderijo é relacionamento, é algo que se torna hábito, não é algo simplesmente momentâneo, é algo contínuo, é algo que acaba você tendo a necessidade, a dependência de estar, mesmo que seja só para agradecer. Foi falado aqui: eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço, Pai, vim passar por estas portas, é como o salmista no Salmo 100, passai pelos atos, entrai pelas suas portas com cântico, com graça, com alegria, com gratidão, irmãos. Antigamente era de ano em ano, hoje não, irmãos. Nós temos livre acesso, o véu já se rasgou, nós temos essa liberdade. Ele nos chama de filho, nós podemos chamá-lo de pai, irmãos. Oh, aleluia! Isso é maravilhoso, irmãos. E ele vai dizer, mais uma vez eu quero repetir o Salmo 94, verso 19. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. O seu consolo trouxe alívio à minha alma. É quando esse louvor que os irmãos louvaram aqui, né? Vem, receba a paz. O Senhor dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, e o meu fardo, que é leve. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, irmãos. O Senhor explicando e trazendo entendimento ao discípulo, ele vai dizer: na vossa paciência possuí a vossa alma. É esperar com paciência no Senhor, e ele virá como esse bálsamo, como esse consolo, e vai apaziguar o seu coração, irmãos. Eu quero deixar essa mensagem assim, agradecer a minha rica oportunidade nessa noite, em nome de Jesus. Obrigado a todos.